Esse texto, ele faz parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o texto que foi usado como base para o nosso devocional, que foi lido pelo pastor. É um texto riquíssimo de ensinamentos. Certamente eu não terei tempo para esgotá-lo todo aqui. Mas esse texto nos leva a pensar em algumas perguntas. Por que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho? Por que Pilatos lava as mãos diante de Jesus? O que tem a ver Jesus com o cordeiro? Porque o texto de João vai nos dizer que numerosa multidão que foi para a festa. Que festa? A festa da Páscoa, onde seria sacrificado o cordeiro, sacrifício que nós conhecemos como corban. O ministério terreno de Jesus, ele é dividido em 3 etapas. O desconhecimento, quando ninguém sabia quem era Jesus, qual o propósito da sua vinda à terra. Depois nós temos o período de popularidade, quando ele cai na graça do povo e todos gostavam de ouvi-lo. Há momentos em que nós vamos ver as pessoas expondo o desejo de querer ouvir mais do Senhor Jesus. E o terceiro e último período é o período da rejeição. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos mostra claramente essas 3 etapas. Mateus nos mostra que Jesus já não era mais um desconhecido. Eles sabiam quem Jesus era, o cântico diz isso. E ele estava com a sua popularidade em alta. Ele entra em Jerusalém, tornando público que é o Messias, o rei de Israel, cumprindo uma profecia que está em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9. Profecia esta que foi escrita 520 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, 520 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus, o profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, que está contido em Mateus, no capítulo 21, ele disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho de cria de jumenta. Jesus entrou em Jerusalém uns 4 dias antes da Páscoa, e ele entra estabelecendo um paralelo entre o cordeiro que seria morto no templo e ele próprio. Interessante isso. Lembrando que o ponto central da Páscoa era o sacrifício do cordeiro. O sacerdote começava a preparar a Páscoa 4 dias antes. Ele ia a Belém buscar os cordeiros que seriam observados, para depois um ser escolhido para ser sacrificado após 4 dias. Jesus nasceu em Belém, ficou em Jerusalém também 4 dias depois de entrar lá triunfalmente. E ele foi analisado por escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, por Herodes e por fim por Pôncio Pilatos. O sumo sacerdote, ele era obrigado pela lei a entrar pela porta oriental para fazer o sacrifício do cordeiro, o corban. Essa porta é conhecida como a porta dourada hoje. Quando ele entrava, a porta era fechada, o que nos leva a crer que Jesus entrou logo em seguida. Ele entra com o animal na costa para ser sacrificado e Jesus entra logo em seguida atrás dele. Agora, que prova nós temos que o sacerdote e o povo sabiam que Jesus era o Messias? Vocês lembram uma velha máxima nossa, cristãos, né, principalmente batistas? Escritura se interpreta com Escritura. Ezequiel capítulo 44, versículos 1 e 2 vai nos dar conta e nos diz que no dia em que o Senhor entrasse pelaquela porta, ela seria fechada e só seria aberta novamente quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino. Esta é uma profecia muito esperada e pregada não só pelos judeus cristãos, mas também pelos cristãos de hoje. Tanto que os muçulmanos tentando atrapalhar esse projeto, eles construíram um cemitério em frente à Porta Dourada, para ver se Jesus não entraria por ela. O problema é que aqui nós vamos ter uma série de dificuldades de
posição geográfica e discussão que porta realmente seria. Entretanto, nós sabemos que Jesus, quando voltar, ele vai entrar pela porta verdadeira. Aí nós saberemos qual realmente ela é. E quando Jesus entrou, essa porta foi fechada e nunca mais foi aberta. Turistas que visitam Jerusalém hoje, quando chegam nesse ponto, percebem que há uma porta fechada há anos. Mas no dia que Cristo voltar para reinar com os seus, esta porta será aberta novamente, para que entre o Rei da Glória. Então Jesus entra em Jerusalém, e o povo de Deus que estava ali para a Páscoa o recebe com toda alegria. A chegada de Jesus revela toda a sua realeza. À medida em que ele se aproximava, ele era aclamado como rei dos judeus. O povo tinha palmas nas mãos e cantava o Salmo 118: bendito que vem em nome do Senhor. O paralelismo entre Jesus e o cordeiro que seria morto no templo é impressionante. Após 4 dias de observação, sabem como o sacerdote declarava o cordeiro perfeito, apto para o sacrifício? Esse é um dos segredos que esse texto traz para nós. Irmãos, a Bíblia ela é um livro que ela tem certos pontos de interpretação, e alguns são mais profundos do que o outro. Todos nós sabemos que quando nós olhamos esse texto de forma superficial, não precisa ser teólogo para entender isso. Qualquer pessoa sabe que Jesus está entrando em Jerusalém para ser crucificado, ele é aclamado como rei, as pessoas colocaram suas vestes, colocaram palmas para que ele passasse e entrasse em Jerusalém. Essa é uma interpretação simples. Quando nós olhamos um pouquinho mais a fundo, nós vamos fazer o paralelismo com a profecia de Zacarias. Aí nós temos um ensino maior ainda. Mas aí vem a cultura judaica com toda a sua riqueza e vai nos trazer algumas outras informações, e vai nos mostrar que há um paralelismo muito grande entre Jesus e aquele cordeiro que seria sacrificado no templo. E por que isso? Porque nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que ele veio para ser sacrificado, ele veio para morrer, e veio para morrer em lugar dos seus. Então, o cordeiro que seria sacrificado no templo, ele ficava 4 dias em observação, e Jesus também foi observado durante 4 dias. E a pergunta persiste: como o sacerdote declarava que aquele cordeiro, aquele animal, estava pronto para o sacrifício? Depois de fazer o exame, ele simplesmente lavava as mãos diante do animal. Agora vocês entendem por que Pilatos lavou as mãos diante de Jesus? Enquanto o sacerdote lavava as mãos diante do cordeiro que seria sacrificado, Pilatos ao mesmo tempo lavava as mãos diante de Jesus, declarando que o Cristo estava limpo, puro, sem pecado, sem defeito, pronto para o sacrifício. A nossa cultura não tem condições de poder chegar a essa conclusão, somente a cultura judaica. E são os sábios judeus, essa tradição judaica oral que nos é passada, essa informação. É o cumprimento da palavra que João Batista disse em João 1, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus se aproxima dele. Não existem acasos na Bíblia, não existem acasos no projeto de Deus. Tudo quanto nos é dito vai se encaixando, as coisas vão acontecendo naturalmente. Pilatos lavava as mãos diante de Jesus, que Jesus estava limpo, perfeito, o Cordeiro de Deus sem mácula, pronto para ser sacrificado. Mas Pilatos não parou por aí. O seu orgulho o levou a fazer muito mais. Sem saber o que estava decretado por Deus, Pilatos mandou confeccionar uma placa que seria amarrada ao pescoço de Jesus e depois pregada na cruz. Os sacerdotes discordaram de Pilatos. Se você estudar a história política de Israel, você vai ver que quando Israel é tomado pelo Império Romano, o Império Romano não destrói nem a cultura e nem a religião. Então é por isso que Jesus sofre praticamente 2 julgamentos. Jesus é tanto julgado pelo seu povo Israel quanto pelo Império Romano. Então Pilatos não parou por aí, ele mandou confeccionar uma placa.
Essa placa vem amarrada ao pescoço enquanto Jesus se dirige ao Gólgota. Os sacerdotes discordaram e disseram para Pilatos que aquilo era uma blasfêmia, ele não deveria fazer aquilo. Essa placa foi confeccionada em 3 idiomas. O principal deles em hebraico, que dizia Yoshua Hanatzareth Vermelo e Erudim, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Interessante que quando nós montamos o acróstico, na língua hebraica, o acróstico se transforma no tetagrama do nome de Deus. Yud, Rei, Vav, Rei. Forma a palavra Deus, traduzida para o nosso português. Pilatos escreveu sem perceber que ele estava dizendo para o povo que ele estava crucificando o Filho de Deus e que ele estava crucificando o próprio Deus. Os sacerdotes, mais uma vez, se colocaram contra e disseram a Pilatos: isto é uma blasfêmia. Pilatos também, todos nós sabemos que foi advertido pela sua esposa, mas ele não levou isso em consideração. De acordo com Atos 4, versículos 26 a 28, Pilatos fez tudo o que a mão e o propósito de Deus havia predeterminado. Pilatos pensou estar agindo com ironia, pensou estar humilhando ao Senhor Jesus Cristo, mas acabou declarando que ele estava crucificando o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco. Preste atenção, nós não estamos servindo a um mártir, nós não estamos servindo a uma figura histórica, nós estamos servindo Deus que desceu dos céus, veio até nós, encarnou-se, fez homem, ele vai à cruz, morre em nosso lugar, para que, crendo no seu sacrifício vicário, tivéssemos vida eterna em seu nome. Essa é uma responsabilidade nossa como missionários do reino de Deus. Todos nós temos essa responsabilidade de poder trazer essa mensagem ao mundo. Eu e você somos responsáveis por apregoar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores, nosso Cristo, nosso Mestre, nosso Deus, o Messias, o Cordeiro que veio para ser sacrificado em nosso lugar. E quando esse sangue é aplicado sobre as nossas vidas, o apóstolo Paulo acaba declarando que assim como não havia nenhuma condenação para Cristo, porque ele estava limpo e perfeito, também nenhuma condenação haverá para aqueles que estão em Cristo Jesus, que tiveram seus pecados cravados na cruz, que tiveram seus pecados pregados ao lado daquela placa colocada por Pilatos. Agora, eu quero pensar com vocês sobre o jumentinho, separar um momento para o jumentinho. Por que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho naquele dia? A resposta rasa de imediata, todos nós podemos pensar, é dizer para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 9, isso é lógico, mas preste atenção no que diz a riqueza da cultura judaica. Quando um rei visitava um lugar e ele vinha em missão de paz, ele vinha montado num jumento. O gesto indicava que esse rei estava vindo de forma amigável, que ele estava querendo se relacionar com aquele povo, significava que ele estava querendo o bem daquele povo. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, ele está dizendo que ele está querendo a vida daquele povo, está querendo dar vida eterna àquele povo. Essa mensagem ainda é para nós hoje. A porta da graça ainda está aberta. Nós temos que entender isso. Todas as vezes que falamos de Jesus, tenha em mente essa cena. Ele continua entrando em Jerusalém em missão de paz. Ele foi à cruz, ele foi morto, e o propósito da sua morte é estabelecer relação entre ele e aqueles que creem nele, aqueles que creem no seu sacrifício. Ele quer se relacionar, ele quer ser cabeça das nossas vidas, aquele que vai dirigir a igreja. Assim agia o rei quando ele vinha em missão de paz. Mas quando o rei vinha montado em um cavalo branco, era completamente diferente. Significava que ele estava vindo para a guerra. É isto que mostra Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Se você abrir sua Bíblia, lê Apocalipse,
19, verso 11, você vai ver isso. Na sua primeira vinda, Jesus veio em paz, humilhado, montado em um jumentinho, querendo salvar e se relacionar com as pessoas. Mas ao retornar, e isso está decretado, ninguém vai poder mudar. Vai chegar um dia em que ele vai voltar. Ele vai vir para buscar a sua igreja, buscar todos aqueles que creem no seu nome, que foram convertidos a ele. Ele vai retornar para buscá-los, e aí vai entrar em missão de guerra. Eu quero chamar sua atenção também para cada personagem desse fato narrado nos 4 evangelhos. A entrada triunfal de Jesus é narrada nos 4 evangelhos. Isto mostra o quê? Credibilidade. Foi algo que verdadeiramente aconteceu. Todos os 4 evangelistas fizeram questão de registrar esse fato para nós. E mais ainda, essa narrativa vai mostrar a soberania de Deus em todos os pontos. Marcos vai nos dar a entender, quando a gente olha a narrativa de Marcos, de que Jesus não teve tempo para preparar a sua entrada triunfal. Ele simplesmente vem, e dentro do propósito divino ele tem que usar aquele jumentinho. Agora, se você já leu o texto com cuidado, você prestou atenção no texto que foi lido, ele diz para os seus discípulos: vocês vão encontrar uma jumenta amarrada num determinado lugar, numa determinada casa, e tem um jumentinho lá, a cria dela, e vocês vão lá apanhar. Eu duvido que nós faríamos isso. Nós teríamos dificuldade. Alguém poderia perguntar: mas Senhor, e o dono? Esses bichos não têm dono? Como é que vai ficar a coisa? E aí Jesus dá uma ordem para eles: se alguém perguntar quem foi que mandou vocês pegarem os animais, qual é a resposta? O Senhor. Quem é o Senhor? Jesus é o Senhor, é Deus, é o Senhor dos senhores. E notem que quando é dita essa palavra, o Senhor ordenou que fizéssemos isso, ninguém questiona mais nada. Deixa eu colocar uma coisa para você que é crente, verdadeiro cristão. No dia que Deus chamou você, a ação soberana dele mudou a chave na sua cabeça. Você não deixou de questionar certas coisas. Você creu nele livremente. Você começou a depositar fé naquilo que você recebe vindo das Escrituras Sagradas. Alguém pregou para você. Perdão, alguém se dedicou e trazer uma palavra a você. E você ouviu, creu, e você foi selado com o Santo Espírito da promessa. João, um dos mais chegados ao Mestre, disse que Jesus fez muitos outros sinais que não estão registrados nas Escrituras. Estes que estão registrados aqui foram escritos para que cresçam e, crendo, tenhamos vida em seu nome, para que saibamos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, o Filho de Deus encarnado. Crendo, tenhamos vida eterna em seu nome. Então preste atenção que enquanto o Cordeiro da Páscoa judaica, ele era preparado para o sacrifício, as mesmas coisas, com a mesma riqueza de detalhe, acontecia com Jesus. O Cordeiro de Deus que veio para salvar os que o reconhecem como Deus, Rei e Salvador. Irmãos, é um erro pensar. Eu já vi pregadores. Obrigado, meu irmão. Já vi pregadores dizendo que o mesmo grupo que gritou Hosana, Hosana, que cantou Hosana, Hosana, foi o mesmo que gritou crucifica, crucifica. Não foi não, querido. Se você olhar a profecia de Zacarias, diz que o povo se alegraria com a entrada triunfal de Jesus. Enquanto Jesus passava, eles cantavam salmos de louvor, salmos de aleluia. Hosana significa salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, nós te imploramos. Aquele povo sabia o que estava pedindo. Irmãos, nós temos o hábito de pensar que aquele povo era um povo extremamente ignorante.
Certamente você já ouviu falar ou já leu sobre aquela história do fariseu e do publicano, lembra? Lembra como o fariseu ora? Como ele se destaca, como ele se exalta? Qual é a palavra que o publicano usa? O publicano diz assim: ser propício a mim, pecador. Na interpretação rasa, não faz muito sentido para nós. É uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário diário. Ser propício a mim. No dia que eu ouvi isso, eu também não atentei, mas quando eu fui estudar a doutrina da propiciação, eu entendi que aquele publicano sabia mais de teologia do que eu. Ele sabia o que estava pedindo. Esse povo aqui sabia o que estava cantando. Esse povo estava dizendo: salva-nos, Senhor, salva-nos, nós te imploramos. Esse salmo faz parte de uma série de salmos chamado Salmos de Aleluia, que vai do Salmo 113 ao Salmo 118. Ao cantar, a multidão estava reconhecendo que Jesus é a figura messiânica que viria para morrer em nosso lugar. Essa multidão que estava cantando, dentre essa multidão estavam aquelas mulheres fiéis que são apresentadas em Marcos no capítulo 15, a partir dos versos 40 e 41, que elas seguiam Jesus desde a Galileia, que serviam ao Senhor, que contribuíam com o ministério do Senhor. Esse povo não poderia ter gritado: crucificam, crucificam. Eles de fato sabiam que Jesus era o Messias. E agora aqui eu faço uma pergunta para vocês: de onde vieram aqueles 120 irmãos que estiveram presentes na escolha de Matias? Qual a lição que fica para todos nós? Irmãos, os escolhidos de Deus raramente são poucos. Todos nós sabemos que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. E esses escolhidos, eles permanecem fiéis a Deus. Irmãos, Deus tem sempre um grupo reservado para Ele, que jamais se curvará ao erro, que jamais se curvará a Baal. Nós temos diante de nós uma prova clara da mão divina controlando a história. Esse mundo, ele não está fora da rota. Nada acontece fora da vontade de Deus. Jó 42, verso 2 vai nos dizer que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado ou impedido. Deus planejou e profetizou pela boca de Zacarias que ele entraria em Jerusalém na condição de Messias, o Cristo encarnado. Durante o tempo que Jesus ficou com os discípulos, ele deixou claro que ele veio para morrer, que ele veio a este mundo com a missão expressa de morrer pelos nossos pecados. João capítulo 13, versículo 1 vai nos dizer uma coisa importantíssima: que ele veio para morrer pelos seus. João 13, verso 1 vai dizer que Jesus, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os a ponto de ir até a cruz. E o que é de impactar é que todos os detalhes ligados ao sacrifício do Cordeiro Pascal foram vistos em Jesus. Jesus nasceu em Belém, ele veio de Belém, ele foi examinado por 4 dias, ele foi declarado justo e limpo por Pilatos, ele foi aclamado Messias e sacrificado na cruz como Cordeiro de Deus, ele foi declarado Deus por uma placa irônica. E por último, eu respondo a pergunta do tema: por que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho? Porque além de ser Deus e encarnar para morrer sacrificialmente em nosso favor, em nosso lugar, Jesus eternizou e veio de uma vez por todas em missão de paz, veio para resgatar, veio para morrer em nosso lugar. Então por que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho? Ele veio apresentando uma palavra de salvação, uma proposta de salvação, trazendo um convite: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, né? Em outra versão, oprimidos, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A todos os que creem e o recebem como Senhor, como Deus de suas vidas, numa indicação clara que ele voltará uma segunda vez para julgar e condenar todos aqueles que não receberam como Deus.
Ele vai voltar montado num cavalo branco, espada na mão. Ai daqueles que virarem as costas para ele, que não se converterem a ele como o seu Senhor e seu Salvador. Pense nisso. Essa é a mensagem que fica aqui. O texto que Deus nos deu hoje foi escolhido. Ele vai mostrar Jesus nesse momento sublime da sua história, entrando em Jerusalém, montado de forma humilde num jumentinho, com uma proposta de salvação, com um pedido de relacionamento pacífico, esperando que os seres humanos entendam, que Deus abra as mentes, que essas mentes sejam, além de abertas, sejam convencidas de que todos nós somos pecadores, de que há uma justiça em Cristo Jesus que nos livra da condenação eterna e nos dá a certeza de que haverá um juízo, aonde todos serão de fato apresentados diante de Deus, aqueles que não se converterem a Cristo. Então, Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, para que as pessoas olhassem para ele e vissem que ele estava vindo em missão de paz, que ele está querendo se relacionar, que ele está querendo transformar criaturas em filhos de Deus, que ele está querendo transformar inimigos em amigos, que ele está querendo se relacionar, que ele está querendo ser Deus, que ele está querendo que aqueles que se convertam a ele sejam seus filhos e seu povo. E aqueles que virarem as costas vão sofrer as duras penas da sua segunda vinda. Um dia eu estava lendo sobre a riqueza da cultura judaica, eu estava vendo a lição que um rabino havia passado para nós, Rabino Yosef, e ele disse que quando nós lemos o Evangelho de João, em que é dada a notícia que Jesus Cristo ressuscitou, a narrativa nos dá conta que os apóstolos correram em direção ao túmulo, e quando eles chegaram lá, eles encontraram todos aqueles lençóis que foram enrolados ao corpo de Jesus, que receberam especiarias. É como se Jesus estivesse engessado, porque vários bálsamos, vários perfumes, várias especiarias foram colocadas ali, e eles encontraram todos aqueles lençóis embolados no chão. Mas quando você olha com cuidado a narrativa, você vai ver que o texto diz assim: e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus foi deixado dobrado num lugar à parte. Quando a gente olha para a cultura judaica, ela vai nos dizer o seguinte: quando o Senhor está à mesa para se alimentar, o seu servo, o seu escravo, traz todo o alimento e coloca diante dele, e ele tem um pano para ele limpar a ponta dos dedos. Ele não poderia tocar diretamente no alimento, ele tem que meter os dedos, a ponta dos dedos, numa vasilha com água. Isso é um rito de purificação, e ele enxuga e pega o alimento, e é assim sucessivamente, e ele está se alimentando, e quando ele termina, a cultura judaica diz que ele simplesmente joga o pano embolado sobre a mesa, ele levanta e vai embora. O seu servo sabe que ele terminou a refeição, que a refeição foi concluída, e ele vem e retira a mesa. Mas quando o Senhor pega aquele lenço, ele dobra aqui, nós chamamos de guardanapo, e ele deixa dobrado sobre a mesa, o servo não pode retirar a mesa, porque sabe que ele ainda não terminou a refeição. Ele vai em um determinado local, mas ele vai voltar para comer de novo. Com isso nós fazemos uma aplicação. Quando nós olhamos para os lençóis que foram deixados embolados no chão, isso significa que todo o projeto salvífico no sacrifício de Cristo foi cumprido. Nós não precisamos fazer mais nada, nós não precisamos pagar promessas, nós não precisamos fazer certos propósitos, nós simplesmente precisamos crer. E se cremos, o plano de Deus, o plano de salvação já está completo. Os lençóis já estão embolados, Jesus não está mais ali.
Mas aquele lenço dobrado quer dizer que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A mensagem é essa: enquanto estamos aqui, nós ainda temos Jesus em missão de paz. Tem uma palavra, um convite para todos nós. Se rejeitarmos, ou para aqueles que rejeitam, eles vão sofrer duras penas daquele que vai voltar montado num cavalo branco com uma espada nas mãos. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, de acordo com a Tua palavra e de acordo com os Teus decretos, nós jogamos semente na terra. Todavia, quem dá o crescimento é o Senhor. Nós queremos rogar aqui que tenha compaixão nesse momento, e que se há alguém entre nós que ainda não teve o privilégio de ter sido convencido do seu pecado, da justiça que é em ti e do juízo vindouro, que o Senhor faça isso. Se há alguém no nosso meio que precisa ter a sua mente aberta, nós rogamos a ti, Senhor, que por meio do teu Espírito faça essa obra. A tua palavra seja utilizada nesse momento para convencer esse ser humano. Todavia, Pai, olhando agora para os teus filhos, aqueles que já nasceram de novo, nós queremos rogar a ti que tu guardes esses ensinamentos nas nossas mentes, e que essa palavra aprendida hoje, Senhor, sirva não só para edificação, mas também sirva para pregação. Todos nós temos agora a responsabilidade de poder dizer a outros a razão pela qual tu entraste um dia montado num jumentinho. Nós temos como oferecer, Senhor, um projeto de salvação, mas também nós temos como alertar aqueles que se mantêm rebeldes contra essa ação do Filho, de que um dia ele vai retornar montado em um cavalo branco, com uma espada na mão para juízo. Continua, Senhor, abençoando essa igreja, enriquecendo esses irmãos, dirigindo o seu pastor e dando condições de nós a continuarmos a fazer a tua obra. Faz isso em nosso meio, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.